É possível produzir dignidade em larga escala? Ou paixão pelo trabalho tipo exportação? Aqui em Santa Catarina é possível. Porque a nossa indústria é muito mais do que produção ou logística. É um sentimento que move não só a economia, mas o sonho de milhões de pessoas. Nenhum outro setor gera mais empregos do que a indústria. Investe tanto em educação, saúde, inovação e apoia tanto quem quer empreender e crescer. Por isso a gente diz com o maior orgulho: eu trabalho na indústria. Eu vou trabalhar na indústria. Eu ainda vou trabalhar na indústria. Porque a indústria é o coração de Santa Catarina. E tem mais indústria na sua vida do que você imagina. Uma homenagem Fiesc. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maria Teresa Bustamante, alguns de vocês já me conhecem, podem me chamar de Maitê. Eu estou de chefe de gabinete da presidência, mas particularmente respondo diretamente pela área de internacionalização e eu estou presidente da Câmara de Comércio Exterior também. Transmito primeiramente um cumprimento especial do presidente do Sistema Fiesc, Mário César de Aguiar, que neste momento está aqui na sala ao lado com uma comitiva de Otacílio Costa, que está nos visitando junto com o prefeito da cidade, com as lideranças, para conhecer os serviços e o que nós podemos fazer pela indústria catarinense. Hoje nós estamos realizando este webinar, e agradeço já a presença dos senhores, com o objetivo de compartilhar a iniciativa que nós temos de realizar de 7 a 10 de julho em Bogotá, na Colômbia, um evento que nós intitulamos SC Day Colômbia, que significa um dia de Santa Catarina na Colômbia. Nós já realizamos um evento similar no Chile com muito sucesso em novembro de 2024 e agora nós estamos então com algumas modificações ao que foi o evento do Chile. Vamos realizar este na Colômbia. Vamos contar com a presença do governador do estado e também com alguns empresários e autoridades. Mas o nosso propósito principal hoje, e aqui eu gostaria então de já apresentar 2 colegas nossos, engenheiros que estão lotados em nossos institutos aqui, Instituto Senai, do Sistema Fiesc, que é o Ismael Seco e o Félix Salem. Eles são 2 colegas que foram indicados pelo presidente Mário para que eles pudessem, então, fazer uma visita a Bogotá e a intenção inicial era justamente que eles pudessem conhecer de maneira mais específica e com uma visão bastante técnica quais que eram as demandas do mercado colombiano. Nós já temos um trabalho prévio a todas essas iniciativas de comércio internacional, que é a realização de estudos de inteligência comercial. E esse estudo de inteligência comercial que nós fizemos para identificar quais que seriam os setores da indústria catarinense que teriam mais oportunidade de estabelecer ou ampliar ou iniciar venda de exportação ou ampliar a sua capacidade de compra, ampliando a matriz de fornecedores, ou como muitos de vocês sabem, a minha bandeira tem sido, nesses últimos 7 anos da gestão do presidente Mário, defender a necessidade de pensar sempre em que o comércio internacional, e hoje, particularmente hoje, depois do anúncio do presidente Trump das tarifas, fica mais evidente
que há necessidade de se pensar cada vez mais em alianças estratégicas. Então, com esse background do estudo de inteligência comercial que nós fizemos, aonde identificamos dois grandes setores que teriam chance bastante alta de terem as suas relações comerciais mais próximas, mais intensificadas, que foram o setor de máquinas agrícolas e o setor de máquinas e equipamentos elétricos. Então, com essa proposta de conhecer de uma maneira mais próxima esses dois setores dentro do mercado colombiano, é que o presidente Mário solicitou ao Félix e ao Ismael fazerem uma visita precursora. Durante 3 dias, eles desenvolveram uma agenda bastante intensa de contatos, verificações, e que nós estamos em torno de aqui com esse propósito. Primeiro, ouvi-los para que eles possam compartilhar com os senhores a experiência que tiveram e, em seguida, também trocar ideias com vocês. Então, eu vou convidar o engenheiro Ismael Seco a fazer uso da palavra, e a Ana, que está aqui comigo também, ela é da minha equipe de especialistas da área internacional, que está à frente da organização do evento também. Então, Ismael, por favor, a palavra é sua. Primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pela presença nesse webinar. Ana, se puderes compartilhar a tela, e aí eu gostaria de começar enfatizando o que a Maite falou, né? A nossa missão, ela teve como objetivo trazer um pouco mais de informação técnica, né, do que nós já tínhamos de estudo de mercado para as possibilidades que a Colômbia apresenta, né, para a indústria catarinense. O estudo, ele trouxe e ressaltou algumas possibilidades já bem evidentes, principalmente no segmento de máquinas e equipamentos agrícolas e também dentro de máquinas e equipamentos elétricos, né? Então, nós tivemos uma agenda bem intensa com várias associações, né, com várias câmaras de comércio, a embaixada e vários entes, né, em Bogotá, para a gente conseguir refinar de fato o que seriam essas máquinas e equipamentos. Bom, de uma forma geral, nós tivemos apontados aqui dentro do segmento de máquinas e equipamentos agrícolas muito forte a questão de máquinas para o setor do leite, vamos dizer assim, né, toda a cadeia produtiva do leite, e aí desde equipamentos para ordenha, sistemas de ordenha de forma geral, muito forte a questão de tanques de refrigeração e sistemas de resfriamento do leite de forma geral. A Colômbia, ela tem um problema logístico, eu diria assim, muito similar ao que a gente encontra em Santa Catarina, onde parte da produção ela é feita de um lado do estado e ela precisa ser escoada para outra parte do estado, mas eles ainda não têm sistemas extremamente eficientes para fazer o armazenamento e o transporte do leite, então eles têm muitos problemas de qualidade do leite, particularmente eles têm uma grande produção de pequenos produtores, então por muitas vezes os pequenos produtores acabam esperando juntar um volume maior de leite para fazer o transporte, por isso eles têm comprometimento na qualidade do leite também, então esses equipamentos eles estão sendo bem demandados, a demanda de consumo de leite na Colômbia ela é bem grande, bem significativa, então esse é um dos principais mercados que foi apontado. Também todos os equipamentos que fazem, né, de alguma forma um pós-processamento, e aí a gente tem os derivados do leite, como queijo, iogurte e todos os outros, também são equipamentos que têm uma grande necessidade, né, que a Colômbia enxerga como uma grande necessidade. Por consequência também, né, o que é antecessor a toda a produção do leite, toda a parte de máquinas, né, e equipamentos para desenvolvimento de silagem, boa parte da produção deles ainda o cultivo animal ainda é direto em pasto e eles estão fazendo uma migração, então toda essa questão de silagem, né, máquinas para corte, para desenvolvimento de silagem são coisas
que eles vêm solicitando muito. Por consequência, sistemas de irrigação e fertilização também entram nesse circuito, porque, obviamente, né, a gente tem toda a cadeia para fazer a alimentação, eu diria assim, de toda a cadeia produtiva, então, desde o campo até, de fato, os equipamentos aí para fazer o processo de retirada e posterior, no caso, do leite. Também toda a questão de rastreabilidade, controle sanitário, de forma geral. Eles têm, como eu comentei, vários produtores, pequenos produtores. Então, eles têm aí uma dificuldade de fazer alguns controles, né, alguns equipamentos que eles têm, que têm necessidade, né, são equipamentos que eventualmente estarão numa cooperativa, mas existe uma necessidade muito grande desse tipo de equipamento. Seguindo também, além da questão do leite, né, muito forte, pode voltar, por gentileza, Ana? Muito forte a questão de máquinas e equipamentos para a avicultura. Então, toda a parte de equipamentos de lavagem, sanitização de bandejas, de ovos, né, toda a produção de ovos deles ainda tem uma baixa qualidade, por consequência, eles acabam chegando no mercado com uma qualidade, muitas vezes, imprópria para consumo, né? Então, eles relataram vários problemas, como, por exemplo, de encontrar resíduos de penas ou de cama de aviário no próprio ovo em consumo na bandeja, né, lá no mercado. Então, esses sistemas são sistemas que eles vêm solicitando muito fortemente. Sistemas, obviamente, de triagem, classificação, rastreabilidade do lote, seja do animal, né, da carne, mas também da questão dos ovos. Soluções de automatização para controle climático nas produções, então, sistemas de ventilação, sistema de controle de automação de aviário, todas essas questões e de alimentação também são questões que foram muito levantadas pelas condições climáticas, as dificuldades. É um país que tem uma baixa adoção de tecnologia ainda quando comparado com o Brasil nesses aspectos, então existe uma possibilidade de mercado muito grande. E também, somado a isso, toda a questão obviamente, a questão de resíduos orgânicos, e aí a gente fala, né, de cama de aviário, de equipamentos para remoção, para troca, para limpeza de aviários, tudo isso são necessidades que ainda estão bem em alta, né, foram citadas em diferentes momentos, tá? Pode passar, Ana. E aí, outro tipo de máquina que também, ou equipamento de forma geral, que foi muito citado, é a questão de silos, né, para secagem, armazenamento de grãos, toda a parte de transportadores, toda a parte de pós-processamento, eu diria assim. Como eu comentei, eles têm um problema logístico não só na cadeia do leite, mas na cadeia de grãos de forma geral, principalmente milho e arroz, onde eles têm problemas de armazenamento. A Colômbia, ela é um país que ela tem uma densidade de chuva relativamente alta, então eles têm muitos problemas de umidade com os grãos. Por muitas vezes eles não têm espaços adequados para armazenamento e esses grãos são armazenados a céu aberto. Então, eles têm vários problemas relativos a essa questão de armazenamento logístico na cadeia produtiva de grãos de forma geral, que são equipamentos aí, né, silos, esteiras, enfim, tudo isso que está junto desses sistemas produtivos, que existe uma grande oportunidade. E aí passo a palavra para o Ferres complementar com os equipamentos elétricos que a gente identificou. Beleza, obrigado, Ismael. Boa tarde a todos. Sim, como o Ismael comentou, né, a gente percebeu essa oportunidade, né, com a semelhança da geografia até da Colômbia com a de Santa Catarina. Então, acho que a nossa expertise aqui na produção de máquinas e equipamentos para essa área vai ser muito bem-vinda lá. Também, né, complementando um pouco o que o Ismael comentou sobre serem pequenos produtores, né, muitas vezes eles não conseguem ter a demanda deles atendida de maquinário por grandes fabricantes mundiais aí, né? Então, também é uma oportunidade aqui para a indústria de Santa Catarina estar levando esses equipamentos para lá. E uma outra característica, assim, que a gente percebe, né, sobre serem pequenos produtores e às vezes estarem em regiões um pouco mais isoladas, né, tem essa dificuldade da logística, do transporte, também de ter alguma produção
mais local, em menor escala, para trazer algum valor agregado para esses produtos e aí compensar mais o transporte deles. E aí isso também acaba gerando, né, se a gente for para esse caminho de ter pequenas plantas de processamento de grãos, de processamento de alimentos, também gera uma demanda energética, né, uma demanda por eletricidade para suprir essas plantas. E aí, muitas vezes, são regiões isoladas, como eu disse, que poderiam se beneficiar muito por sistemas de geração distribuída, energia solar, eólica, outras fontes que possam fazer uma geração local ali e, em alguns casos, até se integrar com a rede de distribuição. Mas daí, dentro disso, a gente conversou também com um representante lá na Colômbia, de um dos maiores hubs ali da América Central para o setor elétrico, então o hub de indústrias do setor elétrico, eles organizam também uma feira relacionada a esse setor, e eles trouxeram algumas necessidades ali que estão relacionadas com esses pontos que a gente comentou. Então, dentre elas ali a necessidade de transformadores elétricos, também motores elétricos trifásicos, inversores de frequência e módulos de controle para esses sistemas, e também subestações, como eu comentei, né, subestações compactas e sistemas para geração distribuída. Um outro ponto, assim, até não sei se a doutora Maitê ou o Ismael vão comentar a seguir, que hoje a gente já tem a presença da WEG lá, né, em Bogotá, ali na região de Bogotá, que é assim, um case de sucesso, né, de uma indústria daqui do estado que conseguiu se alocar lá e viu as vantagens que tem de exportar e de usar também, né, a Colômbia como uma plataforma para atingir outros mercados, né? Querendo ou não, a Colômbia ela é o maior país ali, até mesmo em níveis de desenvolvimento, na região norte da América do Sul e também América Central. Então, pode ser um trampolim aí para as indústrias, além de chegarem, né, no mercado colombiano, também atingir outros países ali da região. Era isso, basicamente, que eu tinha para trazer. Se quiserem complementar, podem ficar à vontade. Então, eu talvez convidaria o Ismael a fazer o comentário final também, além do que foi compartilhado, que identificaram ao vivo e a cores nessa troca de informações, de citas e tudo que viram, talvez algum complemento a mais, Ismael? Sim, perfeito, Maite. O que a gente sentiu também, né, na conversa com diferentes representantes de associações na Colômbia, a Colômbia está passando por um momento onde ela está buscando uma industrialização, né, um novo momento dentro da industrialização, principalmente no segmento de alimentos. Eles entendem o seu potencial em serem produtores de alimentos e estão se consolidando como tal. E eles também entendem, né, que o governo americano, que hoje é um dos principais, seja clientes ou, de fato, parceiros, né, em termos de fornecimento para eles, tem cada vez mais colocado restrições, então eles entendem que o Brasil pode ser um grande parceiro dos próximos anos aí de comércio para a Colômbia. Uma coisa que foi muito ressaltada em diferentes agendas é que a Colômbia ela faz boa parte das aquisições de máquinas e equipamentos dos Estados Unidos ou da União Europeia de forma geral, porém eles sentem uma falta de um pós-venda adequado, né? Eles não querem especificamente ou somente a compra dos equipamentos, mas eles querem alguém que esteja junto com eles, né, que faça uma transferência de tecnologia, que seja um parceiro estratégico para os desenvolvimentos. Então, eles ressaltaram isso em diferentes momentos, que a indústria está buscando cada vez mais parceiros e não somente fornecedores.
e nesse aspecto, né, Santa Catarina aí tem um grande diferencial competitivo, primeiro por estar perto, né, da Colômbia de alguma forma aí, e também por ter esse diferencial competitivo de poder entregar mais do que uma solução, mas sim essa questão de parceria, de trabalho conjunto, né, que a gente já vem desenvolvendo no estado como um todo. Então, esses foram alguns pontos que foram ressaltados. A Colômbia está muito aberta a receber outras empresas, como o Fez mesmo falou, a WEG já é um player que está na Colômbia, assim como vários outros nacionais. Eles têm alguns programas de auxílio e incentivo a empresas que estão se instalando lá, né? Então, uma das instituições com quem a gente conversou, que é a Invest Bogotá, tem vários programas para auxiliar em investimento, auxiliar em levar empresas, né, para Bogotá. Tem um guia, um passo a passo para poder que essas empresas se instaurem dentro do mercado colombiano. Então, eles estão bem dispostos a receber as empresas, muito com esse aspecto de ter novos parceiros de negócio e não somente fornecedores. Então, acho que é uma boa possibilidade aí para ser avaliada. É um mercado que está em crescimento, né? Eles enxergam no Brasil um potencial de parceria muito grande, visto que nós temos aí uma reputação muito boa dentro do agronegócio, e eu acredito que é isso que eles estão buscando de uma forma geral. Então, a princípio seria isso, Maite, e aí fico à disposição para qualquer dúvida ou questionamento. Muito obrigada. Se me permitem complementar também, uma outra coisa, assim, em termos de oportunidades que a gente identificou na fala lá dos representantes da Colômbia que tiveram conosco, é uma expansão da fronteira agrícola, por assim dizer, né? Eles estão com uma demanda de alimentos, de cereais e, enfim, de alimentos no geral, interna, que não é suprida pela própria produção deles, e eles têm um grande potencial de áreas ainda que podem ser exploradas, né, que não são áreas de preservação, mas também não são áreas de cultivo. Então, eles estão passando por um momento parecido com o que o Brasil passou há alguns anos atrás, né, indo ali para o Mato Grosso, Rondônia. Hoje é o que eles estão passando ali na Colômbia, então tem essa grande oportunidade também, né, vai ter uma expansão em toda a agroindústria no geral, dentro do território colombiano. Também fico à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigada, Félix. Bom, com essa apresentação e o compartilhamento da experiência prática vivenciada pelos dois colegas, agora há menos de 10 dias atrás, né? Faz uma semana apenas que eles estiveram lá, queria então compartilhar com os senhores o nosso programa da missão, convidá-los a refletir sobre a possibilidade de vocês aceitarem o convite para participar. O evento, então, SCT Colômbia será realizado de 7 a 10 de julho em Bogotá, e nós temos a proposta nesse SCD de procurar, acima de tudo, abrir os canais de comunicação, de contato e relacionamento entre os industriais catarinenses e o setor empresarial colombiano. Então, como os senhores podem ver aqui, o presidente Mário, né, ele continua com a bandeira do eixo estratégico para o qual eu fui convidada, que é a internacionalização, deve procurar cada vez mais fortalecer a imagem do Brasil e de Santa Catarina, buscar esses negócios bem mais concretos, seja na venda, na compra, ou principalmente na construção das alianças estratégicas. Como no Chile, também teremos na Colômbia, já confirmado pelo governador Jorginho Melo, ele certamente estará participando com membros do secretariado. Um secretário que certamente estará conosco é o secretário de Articulação Internacional, que é o Paulinho Borhausen. Bom, a nossa programação ela tem as seguintes fases. A ideia seria, então, que no dia 7 de julho os participantes possam se deslocar de Florianópolis para Bogotá, e na noite daquele dia, a partir das 17 horas, nós estaríamos fazendo uma reunião de alinhamento
em que participará somente a comitiva catarinense com o governador e todo o secretariado que esteja acompanhando ele, e o embaixador do Brasil na Colômbia e a equipe da embaixada, de maneira que nós possamos então iniciar a integração entre as autoridades e a indústria catarinense. Estaremos oferecendo um jantar naquele dia de boas-vindas. Na terça-feira de manhã, nós estaremos realizando uma jornada institucional que prevê, então, na fala como abertura do presidente Mário, apresentando Santa Catarina. Teremos também a participação do governador com a sua própria fala, do embaixador do Brasil e também a fala do diretor da WEG, sendo que, como o Félix mencionou, a WEG, que é uma das indústrias estrelas de Santa Catarina, tem fábrica já na Colômbia, então o diretor deles estará compartilhando com todos os presentes a experiência de ter aberto uma fábrica lá, e é importante porque ele vai ter também esse compartilhamento da experiência, como é que trata esse aproveitamento da Invest Bogotá, oferecer atração de investimentos, como trata na questão de capital, que benefícios eles oferecem, como é que é a questão de mão de obra, enfim, todos aqueles detalhes que dizem respeito à necessidade de conhecer e entender como é que poderia se aproveitar uma alternativa de investimento na Colômbia. E nessa jornada institucional, no período da manhã, também teremos a fala de um representante do Ministério de Relações Exteriores da Colômbia e também do presidente do capítulo colombiano do Conselho Empresarial Brasil-Colômbia. Bom, por último, teremos como encerramento a palestra do consultor Marcos Troijo, que alguns dos senhores já têm ouvido ele falar aqui em nosso ambiente, e encerraremos essa parte da manhã com um almoço de negócios, que já os que estarão participando na jornada institucional da manhã é o público que é composto pelos empresários colombianos e também pelos compradores colombianos, porque à tarde nós iniciaremos a rodada de negócios que continuará então durante a quarta-feira seguinte, dia 9, no período da manhã e da tarde. E no dia 9, nós estamos aqui no programa Os Senhores Enxergam, que tem uma visita à AgroExpo. A AgroExpo é a maior feira, como similar à AgriShow aqui do Brasil, a maior feira exposição do setor agrícola da Colômbia. É um evento bastante internacionalizado, ele tem várias fases e nós estamos então simplesmente mencionando aqui porque se houver interesse, os senhores poderão de maneira livre participar lá na visitação à feira. Aí será por conta de cada um, não estamos organizando nenhuma visita à feira, porque aí já é um interesse muito específico de cada um dos participantes. Obviamente que precisando de algum suporte, alguma informação, alguma indicação, nós estaremos então à disposição. Agora, no dia 10 de julho, estaríamos então retornando ao Brasil, e aqui uma questão muito clara em relação às rodadas de negócios. Nós estaremos contando para essas rodadas de negócios com um matchmaking a ser feito pela Câmara de Comércio de Bogotá. E aí, nosso convite, então, ele ainda conta com um estudo de mercado que os senhores vão encontrar na Lempage, onde nós estamos compartilhando um levantamento estatístico, que foi justamente aquele que eu mencionei, que foi feito previamente à visita dos dois colegas. Este levantamento, como os senhores podem observar, ele traz uma relação de NCL, né, Classificação Fiscal de Mercadorias,
a descrição de produtos, e ele tem uma primeira coluna que é a exportação de Santa Catarina para a Colômbia em 2023, tem um valor específico da exportação global desse produto, não somente para a Colômbia, para todos os mercados, né? Que Santa Catarina exporta, então, transformadores de dielétrico líquido, conforme está a descrição aí. E agora nós fazemos esse cruzamento para mostrar para os senhores que a importação da Colômbia desse produto, ela atinge exatamente esse valor de 49 milhões, isso tudo em dólares, e o propósito aqui é mostrar quanto de percentual de importação da Colômbia que não é aproveitado pela exportação catarinense. Então, como os senhores podem ver lá na última coluna também, nós mostramos quem que são os principais parceiros desse produto na Colômbia, e dessa maneira os senhores vão continuar tendo oportunidade de analisar, comparar, verificar, né, conforme os seus produtos, dentro desses dois setores que nós elegemos para esta missão. Obviamente que se houver interesse, independente da missão na Colômbia, dos senhores ter um estudo dessa natureza, é só nos procurar, porque nós temos essa especialização de realizar estudos de inteligência comercial. Bom, qual é o investimento que os senhores têm que prever para participar dessa missão, né? Nós temos aqui, na tela está aparecendo os valores do investimento, se os senhores decidem viajar em classe econômica ou na classe econômica premium, tem uma diferença de alguns valores em dólar, né? A econômica é 2.887 dólares e a econômica premium 3.045 dólares. O que está amparando esses valores? Nós realizaremos um seminário preparatório da pré-missão, que é um seminário em que nós apresentamos aos participantes de maneira bastante didática e pontual todos os passos do que vai ser feito durante a programação na Colômbia, mas principalmente uma série de informações de mercado, de contextos que poderão ser identificados e aproveitados pelos senhores. Obviamente, nós teremos uma equipe presencial, dando toda a cobertura durante o período de 7 a 10 de julho, a parte do transporte, né? O transfer de ida e volta para o aeroporto, o transporte durante os 3 dias de viagem entre o hotel e o local da reunião, e o evento em si, a rodada de negócios. Para aqueles que precisarem de tradução, nós teremos serviço de tradução para a rodada de negócios e também a passagem aérea internacional com saída de Florianópolis e a hospedagem para 3 noites. Bom, as primeiras 20 inscrições a partir de hoje, que é quando nós estamos colocando, então, além de peixe para conhecimento público, as primeiras 20 inscrições poderão contar com um desconto exclusivo de $1.000, desde que essas indústrias sejam associadas a sindicatos filiados à Fiesc. Então, como os senhores podem ver, é um valor, obviamente, como todos os valores, não é que seja pouca coisa, mas é um investimento que, dada a cobertura que nós estamos oferecendo e a potencialidade do mercado, nos parece que é minimamente razoável para que os senhores possam ter essa oportunidade de estar conosco nessa jornada. Nós estamos contando com a parceria da Câmara de Comércio de Bogotá, apenas para lembrá-los, né? Eu particularmente represento a Fiesc e fui eleita para o Conselho Geral do International Chamber of Commerce, razão pela qual a Câmara de Comércio, que também pertence ao Conselho Geral do ICC, está tendo uma parceria muito estreita conosco. O local do evento será justamente numa das sedes da Câmara de Comércio de Bogotá. Tem mais uma? Não, pode tirar.
na sede deles. Teremos então esse matchmaking com eles previamente. A proposta é que cada empresa participante possa então contar com pelo menos 6 compradores para cada empresa, de maneira que nessa rodada de negócios possamos ter então um agendamento prévio. Assim que está o convite feito para que os senhores possam estar conosco nessa jornada. Nos parece que é uma oportunidade bastante interessante. E se aí me permitam um comentário, depois do desastre das tarifas Trump anunciadas ontem, fica aqui uma lição que eu gostaria de compartilhar também com os senhores, né? Toda essa tragédia provocada nesse desordenamento da economia internacional também traz uma lição, né? Os empresários têm que ter uma diversificação de mercados. Nós temos, nos Estados Unidos, o nosso principal mercado, muitas empresas só têm como clientes os americanos, e agora, por menos que 10%, não parece ser uma penalidade tão alta, é bastante alta quando você compara que a grande maioria dos produtos importados pelos Estados Unidos de Santa Catarina, a tarifa é 0 ou no limite é 2%. Então, 10% é alto quando você tem que considerar o que ele representa na cadeia de custos e despesas para colocar a mercadoria na casa do cliente. Então, a oportunidade de ampliar os mercados, de identificar outros parceiros, outros fornecedores, se se trata de importação, a possibilidade, como o Ismael e Félix compartilharam conosco, os empresários colombianos estão extremamente abertos a desenvolver projetos em conjunto, encontrar soluções mais customizadas para o crescimento deles, um mercado altamente internacionalizado, inclusive. Então, é uma oportunidade que nós gostaríamos de contar com os senhores. Assim que os senhores vão encontrar a landing page já publicada, tanto na nossa plataforma de internacionalização, no portal da Fiesc, podem entrar em contato conosco. Mas o mais importante, nós vamos ter que colocar um limite de data, porque o que ocorre? Se não se encaminha com antecedência para a Câmara de Comércio poder identificar pelo matchmaking quem que serão os possíveis compradores, então fica totalmente comprometida a nossa proposta, né? Então, daí o porquê nós estaremos colocando uma data limite, e hoje eu vou conversar com o presidente Mário, mas eu quero acreditar que não poderá passar de 15 de maio no limite como data máxima para que nós tenhamos uma adesão. Nossa proposta é ter um limite de 20 empresas participando, porque é um grupo relativamente pequeno, parece, mas na prática, numa missão, ele exige um atendimento muito especial, e vocês conhecem a qualidade do serviço da Fiesc. Então, a palavra está aberta, fiquem à vontade para fazer as perguntas que considerarem pertinentes. Podem abrir o microfone. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pode falar, Leonardo. Tudo bem, tudo bem. Bom, eu faço parte do time de exportação aqui da Miller Eletrodomésticos aqui em Timbó, Santa Catarina. Eu gostaria, eu até estava dando uma checada nas NCMs ali que vocês disponibilizam, né? Eu gostaria de entender se para o meu público vai também, digamos, ter clientes mais ou menos voltados para essa linha, fogões, lavadoras automáticas. Se tem como eu ter essa informação. Podemos fazer uma avaliação prévia, Leonardo. Nós estamos dando mais ênfase aos 2 setores que foram mais identificados como possibilidade
mais concreta de demanda do mercado. No setor de eletrodoméstico, da linha branca, claro que você deve ter bem conhecimento disso, é um mercado que tem uma fabricação bastante alta, própria na Colômbia, né? Lá tem marcas internacionais instaladas, como a Whirlpool, né? Então, assim, nós temos muita pretensão de manter a customização da missão para poder manter o foco. Mas, se você tem interesse, manda um e-mail para mim diretamente, maite@fiesc.com.br, aí a gente dá uma olhada do que pode ser feito, tá? Perfeito, muito obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consulta? Bom, se todos os senhores estão confortáveis, então eu vou agradecer muito a presença de todos e convidá-los a nos contactar. Como eu disse, podem procurar no portal da Fiesc, vão encontrar a plataforma de internacionalização, lá vai estar a Limpeche, ela também vai estar na internet. Então, fiquem à vontade, conto com a presença de vocês em nossa viagem. Qualquer dúvida, estou à inteira disposição. A ver, Sidney. Sim, Sidney, vocês são um dos mais focados lá na missão, porque o setor elétrico tem isso. Roberto Sagonelli esteve aqui conosco, nós já conversamos com ele, e o próprio presidente Mário fez o convite para ele estar conosco lá, tá? Então, qualquer dúvida, é só nos procurar. A Ana está aqui, Ana, já disponibilizei ali a landing page ali no chat, e eu vou estar encaminhando também todas as informações da gravação do nosso webinar para vocês, e qualquer dúvida pode estar perguntando diretamente para mim, para a doutora Maite, a gente está à disposição. Ok, obrigado. Tá bom, então. Então, agradeço muito a presença de vocês, especialmente ao Félix e ao Ismael, que aqui estiveram conosco. Desejo que todos terminemos bem nesse dia de trabalho e aguardo vocês aqui. Sintam-se convidados a nos visitar na Fiesc, independente de estarem conosco na missão na Colômbia ou não. Sejam muito bem-vindos sempre à Fiesc. Vindo a Florianópolis, não deixe de vir a tomar um cafezinho conosco. Tá bom? Muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, obrigado.